O que ingerir para expandir a consciência? Antes que sua mente vá para frascos ou fórmulas, quero que escute. Há coisas que se ingerem sem nunca passar pela boca. Há palavras que você pode tomar, respirações que pode consumir, gestos que pode integrar. E esses são os compostos antigos que eu quero ensinar agora. Não é uma receita química. É uma recepção ritual, um ato de memória que, segundo textos redescobertos, reconecta você à fonte. Fique comigo. Existe um segredo enterrado. Durante séculos, certezas e instituições suturaram nossas memórias, dizendo o que somos e o que devemos esperar da vida. Em 1945, em margens silenciosas do Egito, fragmentos de uma tradição foram reencontrados, manuscritos que hoje chamamos pelo local do achado, a biblioteca de Nag Hammadi. Entre eles, estão escritos que não entraram no cânon oficial, evangelhos, tratados e diálogos que falam de uma origem interna, de um receptor espiritual que retorna à sua casa. Um desses textos, conhecido entre estudiosos como o Evangelho de Felipe, apresenta imagens e práticas que tratam a experiência interior como algo verificável, algo que pode ser tocado no próprio corpo. Importante: estes são textos gnósticos, apócrifos, estudados e debatidos. Há quem os veja como janelas valiosas para tradições paralelas. Há quem os trate como interpretações simbólicas, não como autoridade exclusiva. Estamos aqui para ler uma possibilidade, e essa possibilidade é prática. Não estou dizendo que seja dogma. Estou oferecendo um exercício de lembrança que circula há milênios em várias formas. Para entender por que um simples toque pode valer mais do que uma teoria, é preciso uma pincelada da cosmologia que esses textos nos legaram. No início, segundo essa visão, existe a mônada, a fonte pura, indissolúvel, a plenitude primordial. Da mônada emanam fragmentos de si mesma, centelhas que entram no mundo material para experimentar. Entre a fonte e o mundo, segundo essa leitura, ergue-se uma estrutura intermediária, o demiurgo, e seus servidores, os arcontes, cuja função é administrar e, em certo sentido, limitar a experiência do humano. Eles organizam o mundo como um conjunto de condições que facilmente ocultam da centelha sua origem. O resultado, um esquecimento imposto, uma estrutura que nos ensina a depender de mediadores externos. Mas a centelha, o que alguns chamam de ser pneumático, carrega marcas, impressões sutis que resistem à amnésia. Essas marcas não são diagnósticos médicos, são indícios fenomenológicos, pontos de ressonância onde a memória primordial ainda toca a carne. A tradição sugere 3 pontos de verificação corporal: um indicador de origem na base do crânio, um marcador de percepção na lateral da mão e um sinal de comando no centro do peito. Cada um, quando tocado com atenção e acompanhado de respiração, pode emitir uma sensação de reconhecimento. Agora venha comigo. Antes de tocar, pare. Respire fundo 3 vezes, devagar. Sinta o ar entrando, descendo pela caixa torácica, saindo mais longo do que entrou. Permita que seus ombros relaxem. Não precisa forçar nada. Apenas permita-se ficar presente. Se houver dúvida, esses exercícios são subjetivos. O que você sente é sua própria experiência. Isto não substitui avaliação médica. E nada aqui é apresentado como diagnóstico ou cura. É um protocolo de percepção. Comece pela base do crânio. Incline a cabeça levemente para a frente, como se fosse ouvir algo antigo, e coloque as pontas dos dedos na junção onde a nuca encontra o crânio. Ali, onde a cabeça encontra a coluna. Toque com leve pressão. Não esfregue. Apenas estabeleça contato. Respire 3 vezes profundas enquanto mantém o toque. Sinta se há uma microenergia, um leve aquecimento, um formigar, um eco de memória, ou talvez simplesmente uma quietude que antes não existia. Mantenha o contato por cerca de 30 segundos, seguindo sua respiração, sem ansiedade para que algo grandioso ocorra. A sutileza
é a linguagem desses sinais. Se algo se mover internamente, uma lembrança, uma sensação de lar, uma expansão respiratória, reconheça-a sem explicar. Se nada acontecer, reconheça a neutralidade e não transforme a ausência em fracasso. A memória pode ser tímida. Se, ao tocar a nuca, você sentir algum reconhecimento, convido você a participar de um pequeno gesto comunitário. Escreva nos comentários a palavra reconhecimento. Não mais do que isso. Um sinal silencioso de que a verificação encontrou alguma ressonância em você. Esse gesto não valida ou invalida ninguém. Apenas faz de nós uma rede de presenças que testemunham a possibilidade. Se preferir, segure esse movimento em seu peito. Não há obrigação. Segunda verificação. A lateral da mão. Abra sua mão como quem mostra algo sagrado. Localize a borda externa, do lado do dedo mínimo, e deslize o dedo oposto ao longo da linha que vai do pulso à base dos dedos. Procure por uma discreta elevação, uma diferença de textura, ou simplesmente por uma sensação de abertura quando você roça esse espaço. Alguns perceberão uma espécie de linha. Não uma cicatriz, mas um convite. Trace essa linha com um dedo, lentamente, como quem desenha um mapa. Respire 5 vezes curtas, mantendo a atenção no fluxo entre o dedo que traça e a pele que recebe. Permita que sua percepção se torne um ponteiro. Onde a mão é tocada, a percepção se ativa. Não espere vozes nem visões. O que se busca aqui é uma confirmação sensorial. Um afinar da atenção. Um brilho mínimo. Uma mudança no ritmo da respiração. Terceira verificação. O centro do peito. Coloque a palma da mão, sem tensão, sobre o externo. O lugar do coração por fora, mas não exatamente o órgão. A pressão deve ser gentil, como se desejasse manter uma chama acesa. Respire com consciência. Inspire contando até 4. Segure breve. Expire contando até 6. Enquanto pressiona, observe se surge algum sentimento de comando. Não no sentido de mandar sobre os outros, mas na voz interior que diz, assumo ou sou. Pode vir como uma pequena firmeza, uma elevação na postura, um afiar da clareza mental. Segure por 30 segundos a 1 minuto, conforme se sinta confortável. Se houver qualquer dor ou desconforto, relaxe imediatamente. Esta prática não substitui orientação médica. Cuide de seu corpo com prudência. Enquanto você realiza cada etapa, a mente aparecerá com argumentos. Ela pode desqualificar o que sente. Isso é só imaginação, é placebo, não é real. Na linguagem gnóstica que estamos usando, essas vozes são atribuídas aos arcontes, não como figuras externas a serem odiadas, mas como metáforas para os padrões de dúvida que mantêm a centelha no esquecimento. Quando surgir um pensamento sabotador, trate-o como nuvem. Nomeie-o, observe-o e deixe passar. Diga para si mesmo, internamente, vejo esse pensamento, e retorne para a sensação no corpo. Não lute. A luta dá energia ao que deseja dominar. O que se pede é observação atenta e persistente retorno à experiência somática. Há uma técnica simples que ajuda. Durante a segunda respiração de cada verificação, conte mentalmente 1. Na terceira respiração, conte 2. E assim por diante, até 3. Esse contar reduz a propensão da mente a fugir para histórias. Se o pensamento surgir, agradeça-lhe pela tentativa de proteger você e volte a contar. A prática é, em larga medida, exercício de repetição paciente. Chegamos ao ápice, uma pequena cerimônia de reconhecimento. Aqui a palavra ingerir aparece na sua forma segura e simbólica. Ingerir como acolher, consumir internamente palavras e intenções, respirá-las até que ocupem o corpo. Prepare-se para declarar em voz alta uma afirmação curta. Se estiver em público, faça-a sussurrada. Se estiver só, permita-se dizer firme. Antes de falar, respire fundo 3 vezes para limpar o espaço. Toque novamente. Se quiser, a base do crânio, a lateral da mão e o centro do peito em sequência breve, como quem sela um pacto íntimo. Então, pronuncie com presença.
Eu ingiro estas palavras. Reconheço origem. Ativo minha percepção. Faça disso um som e permita que, ao falar, você sinta a frase passando pelo corpo. Ao terminar, expire longo e silencie por 30 segundos, observando qualquer alteração. Uma leve liberação, um alinhamento, uma nota de certeza. Essa declaração tem 9 palavras. Ela não promete milagres, nem afirma que a vida mudará de forma espetacular por causa de uma frase. Ela é um ato de autoautorização, um ritual que sinaliza para sua própria psique que você legitimou uma memória e ativou a atenção. Para muitos, os efeitos são sutis e mais duradouros do que imediatos. Para outros, pode haver um clarão breve. Ambos os modos são válidos. Depois da declaração, mantenha uma prática simples. Nos próximos 7 dias, repita a verificação em ciclos curtos, 20 a 60 segundos por ponto, uma vez ao dia, preferencialmente ao acordar ou antes de dormir. Não faça disso uma exigência moral. Trate como um hábito de treino. Atenção, toque, respiração, declaração. Observe sem catalogar. Registre internamente se sua sensação de presença muda, se a tomada de decisões parece menos dependente de conselhos externos, se sua voz interior ganha clareza. Lembre-se sempre de que essa é uma leitura gnóstica. Há debates, traduções, interpretações. Use o que funciona e descarte o que não ressoa. Algumas resistências comuns e como lidar com elas. Se você se pega buscando prova externa imediata, um sinal coletivo, uma visão, traga a expectativa de volta ao corpo. A espiritualidade que aquece não precisa do espetáculo, precisa da consistência. Se surgir medo de perder crenças anteriores, respire e reconheça que integrar memórias não exige abandonar valores. Trata-se de ampliar seu espectro de experiência, não de apagar raízes. Se houver sensação de orgulho por ter encontrado algo secreto, lembre-se de que a honestidade espiritual pede humildade. A verdadeira autoridade que buscamos é interna, não um título novo. A prática aqui proposta é relacional. A sua verificação individual encontra validação quando outras pessoas também reportam suas experiências. Por isso, se você sentiu algo na primeira verificação, um sinal leve, uma mudança de temperatura, uma calma inesperada. E se isso for compartilhável, escreva reconhecimento nos comentários. Esse gesto é um farol. Mostra que há outros praticantes espalhados, cada um checando seu próprio corpo, cada um reatando com sua origem. Não é competição, é testemunho. Antes de encerrar, quero reafirmar limites éticos e práticos. Não recomendo substâncias, remédios, plantas psicoativas ou qualquer ingestão física para este fim. Não aconselho interromper tratamentos médicos em curso, não ofereço diagnósticos. Se houver preocupação física ou psicológica, procure profissionais competentes. Esta rota que propomos é de linguagem, respiração, gesto e palavra. Práticas seguras e internas. Fecho com um convite. Transforme esta experiência em comunidade sutil. Pratique esta rotina à noite, sozinho ou com um pequeno grupo que respeite o silêncio e a intimidade. Compartilhe nas redes apenas quando sentir que aquilo é seu. Não há obrigação de testemunho público. Quando sentir que algo mudou, que uma voz interior tornou-se mais clara, reconheça que a lembrança foi reacendida. E se, no seu percurso, quiser continuar, inscreva-se no canal para acompanharmos juntos próximas ativações e práticas de aprofundamento. Agora, uma última palavra, curta, ritualística, pronunciada com presença, para selar este encontro. Repita comigo, em voz que você escute por dentro. Eu ingiro estas palavras. Reconheço origem. Ativo minha percepção. Ao terminar, respire. Sinta o corpo em seu lugar. O reconhecimento não é algo que se perde fácil. Ele pode ficar latente, pronto para ser chamado. Volte a estas práticas sempre que sentir o véu da dúvida aumentar. A memória primordial é resistente e paciente.
Você que aceitou tocar a nuca, traçar a mão e pousar a palma no peito, ofereceu ao seu interior um convite. Respeite o convite. Permita-se, no tempo certo, beber das palavras. Não com a boca, mas com toda a sua presença.